Banco Central dos Estados Unidos, o famoso Federal Reserve, ou o Fed para os mais íntimos, provavelmente aumentará a taxa de juros dos Estados Unidos na próxima reunião que vai acontecer em março. Se você quiser saber um pouco dos impactos que esse aumento vai causar ou pode causar na sua carteira de investimentos, se você deve se proteger ou o que você deve fazer na situação que não acontece há um bom tempo, fica comigo. Eu sou Walter Moreira Neto, fundador do Overclub Family Office. Antes de começar, eu gostaria de pedir para você que, se você acompanha a gente no canal, ou se esse tipo de conteúdo faz sentido, você acompanha esse tipo de conteúdo, que você se inscreva aqui no canal, que você curta essa página, porque isso ajuda demais o Google a liberar esse tipo de conteúdo para outras pessoas que, assim como você, também pode ter interesse. Então, antes da gente entrar nesse assunto, é importante entender o que leva ou o porquê que um país aumenta a sua taxa de juros. Basicamente, um país aumenta por três grandes motivos. O primeiro motivo, não nessa ordem, mas pode ser, a gente pode chamar de primeiro motivo, é quando a economia está muito aquecida. Normalmente as pessoas não entendem que uma economia extremamente aquecida pode ser uma coisa ruim, mas né? Uma coisa é a economia estar crescendo de uma maneira sustentável, outra coisa é ela estar superaquecida, onde as pessoas estão comprando cada vez mais e o preço, às vezes você não tem produto para isso, os preços acabam a subir de uma maneira muito mais rápida do que o aumento do salário das pessoas, gerando o que a gente sabe é inflação, tá? Então, o primeiro motivo é esse aquecimento demais aí da economia. Outro ponto que pode causar também aumento de taxa de juros é a especulação. Quando você vê um cenário, quando o governo ele vê um cenário onde tem muita especulação no mercado, é o sinal também para que o governo possa entrar com uma política monetária para fazer esse aumento das taxas de juros, tá? Então, por exemplo, lá na crise de 2008, a gente tinha aqui o mercado imobiliário americano subindo de uma maneira muito forte, muito feroz, tá? Era praticamente impossível você imaginar que o mercado imobiliário americano não se valorizaria. Então, quem comprava um imóvel tinha garantia, tinha certeza que no ano seguinte, daqui a 6 meses, aquele imóvel que ele tinha comprado já valia mais. Não só as pessoas que estavam comprando, mas também as pessoas e as instituições, no caso, que estavam emprestando dinheiro para que essas pessoas comprassem imóveis. Então era normal algumas pessoas terem imóveis sem mesmo ter dinheiro. Então eles chamavam de ninja, né? Se você procurar no Google, isso aí vai ser no income, ninja, no income, no jobs, no assets, que significava sem renda, sem emprego e sem patrimônio. Então os bancos emprestavam dinheiro para essas pessoas sem problema nenhum, as instituições não tinham medo nenhum que essas pessoas não iam pagar, afinal de contas, se elas não pagassem, elas pegavam os imóveis de volta e como eles sempre se valorizavam, os bancos não teriam problema de calote. E o que aconteceu foi justamente o contrário, o mercado imobiliário americano sofreu um revés enorme e valia muito mais a pena para as pessoas simplesmente pararem de pagar essas dívidas do que terem que era muito mais fácil dar os imóveis do que pagar as dívidas, porque os imóveis já não valiam mais grande coisa, e isso que desencadeou lá a crise do subprime em 2008. Então é muito importante, o governo deu uma freada na economia, aumentando essas taxas de juros. E a última, obviamente, é a inflação. Quando você tem um aumento de preço, aliás, o papel principal de um banco central de um país é ser o fiel escudeiro, é proteger a moeda daquele país, seja ela o real, seja ela o dólar, seja ela qualquer outra moeda que o país possa ter. Então, esses são os três grandes pontos pelo qual aumenta-se a taxa de juros no país. E é bem importante que as pessoas entendam o prejuízo que a inflação pode causar no país. Nós brasileiros entendemos muito bem qual que é o papel prejudicial da inflação. A gente teve lá a inflação gigantesca, não muito tempo atrás, e se a gente pegar o plano real lá desde o início, se pegar lá desde 94, o real foi praticamente destruído, todo o seu poder de compra. Vou colocar na tela aí 85% do valor do real já era. Então, hoje, se você quisesse, por exemplo, 10 mil reais naquela época, equivale a mais de 60 mil reais hoje.
pensa assim, o papel do Banco Central é proteger a moeda, que a gente consiga manter o nosso poder de compra. As pessoas normalmente não entendem, não conseguem observar esse valor da corrosão de uma moeda, porque aquela moeda continua tendo o mesmo valor unitário, ou seja, R$1 é R$1, ele não oscila, $1 é $1. Obviamente, se comparar uma moeda com a outra, você vai ver, né, a disparidade, que é exatamente o câmbio que é afetado. Mas R$1 é R$1. Então, se você só vai ver que realmente você perdeu o poder de compra quando você for lá numa padaria, for no shopping, for no restaurante, e você vê que o seu real compra cada vez menos produtos e cada vez menos serviços. Por isso é o papel imprescindível do Banco Central controlar o poder de compra da moeda e assim garantindo uma economia sustentável para todos os brasileiros e todos os americanos, enfim. E dessa vez, qual foi o motivo para o Fed aumentar as taxas de juros, ou pretende aumentar as taxas de juros agora em março? Basicamente foi a inflação, né? Ter a inflação de 2021, o CPI, que eles chamam lá, que é a medida da inflação lá nos Estados Unidos, ficou quase em 7%. Isso é muito, muito alto, onde a média histórica lá é um pouco abaixo de 3% para a inflação. O Banco Central deles, o Fed, ele falou durante muito tempo que seria uma inflação temporária, o que a gente viu que agora não é tão temporária assim. Obviamente, com a pandemia, o Banco Central precisou injetar muito, muito dinheiro para ajudar as empresas, ajudar a economia de uma maneira geral a não quebrar, não ter um colapso na economia e isso não ser repassado em termos de demissões, ou seja, tem uma grande quantidade de demissões lá nos Estados Unidos. E quando você junta essas variáveis, então você tem um crédito muito barato, você tem muito dinheiro circulando na economia, você tem escassez de produtos básicos, que é o que aconteceu, você acaba gerando uma inflação que era temporária e não é tão temporária assim, e o papel do Banco Central é controlar essa inflação e não tem nada que ele possa fazer a não ser controlar essa inflação, tirando dinheiro do mercado financeiro. E como ele faz isso? Aumentando as taxas de juros. É uma maneira dele restringir a circulação de dinheiro e o que vai ocasionar é, teoricamente, baixar essa inflação aí, tentar controlar esse aumento de inflação. Mas quais são os impactos para os brasileiros desse aumento de taxa de juros nos Estados Unidos? Então vou falar alguns aqui. O primeiro é que é possível que a taxa de juros aqui no Brasil, a nossa taxa Selic, também aumente. Quando a gente está falando de taxa de juros de longo prazo, principalmente, a gente está falando muito de uma diferença de risco entre um país e outro. Ou seja, o Brasil, teoricamente, teria que pagar o que a gente chama de prêmio de risco para o investidor estrangeiro tirar o dinheiro dele de um lugar seguro e investir no país cujo a incerteza e o risco é muito maior do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Tá bom? Então vou imaginar o seguinte, o investidor americano, para ele vir aqui e comprar títulos públicos brasileiros, há um ano atrás, ele recebia 2% de remuneração, ou 0% nos Estados Unidos. Hoje em dia, a taxa de juros no Brasil está por volta de 11%. Então ele pode, com altíssima segurança, ganhar 0%, de 0 a 0,5% lá nos Estados Unidos, ou 11% aqui no Brasil. Ou seja, esse é um risco que na cabeça do investidor pode valer a pena. Ok, eu estou indo para um país mais arriscado, eu tenho uma incerteza maior, mas em contrapartida eu tenho 11% de retorno. Ou seja, essa diferença de 11% pode valer a pena para o investidor institucional, para o investidor estrangeiro. Mas quando os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, que teoricamente tem 0% de risco de calote, aumenta a sua taxa de juros para 3%, 4%, 5%, o investidor pensa, caramba, essa diferença que era de 11 passa a ser de, 5, 4, 6. Talvez não vale tanto a pena eu me expor nesses países. Então o valor acaba, saindo do Brasil e para ter atratividade para os investidores internacionais continuarem investindo, trazendo dinheiro para cá e não ter uma desvalorização grande do dólar, o Brasil acaba sendo obrigado a aumentar essa taxa de juros. Eu acabei de falar já, entrar no segundo impacto, que é a desvalorização do real. Isso pode acontecer, tá? Isso não é uma certeza que vai acontecer, de novo, mas falando um pouco de economia, a desvalorização do real, a apreciação do dólar pode acontecer. O dólar, hoje, tudo praticamente é negociado em dólar, todo foco de demanda é para o dólar, as trocas internacionais são feitas em dólar, então tem uma demanda altíssima para o dólar. Essa demanda aumenta ainda mais quando você tem uma taxa de juros decente. Então você pode ter um risco extremamente baixo com um tipo de juros interessante. Dinheiro migra para o dólar, quanto maior
essa demanda aí para o dólar, mais pessoas vendendo reais para comprar dólar, mais esse dólar pode se valorizar, mais o real pode se desvalorizar. Outros ativos que podem sofrer também com esse aumento de taxa de juros: ouro, Bitcoin, esses tipos de investimento, de ativos financeiros que não geram fluxo de caixa, também podem ser penalizados. Se você tem agora um ativo extremamente seguro, te pagando juros e rendendo 4%, 5% ao ano, é muito mais interessante você ficar posicionado nesse tipo de investimento do que ficar em ouro e Bitcoin que não tem fluxo de caixa. De novo, o fluxo acaba migrando para o dólar e acaba penalizando um pouco essas classes de investimento. Outro ponto, outro impacto que pode acontecer no Brasil é com essa desvalorização do real, essa apreciação, esse dólar mais forte, isso pode gerar uma inflação aqui no Brasil também, porque os produtos importados, principalmente os maquinários das fábricas, das indústrias locais, acabam ficando mais caros. Eles, obviamente, têm que repassar esse preço, além do preço das commodities em geral, dos bens de consumo, acabarem ficando mais caros aqui no Brasil. Ou seja, então esse aumento da inflação também é possível e até previsível que aconteça com esse aumento de juros lá nos Estados Unidos. E o que você imagina que acontece nesses anos, nessas épocas onde o Federal Reserve aumenta os juros? Você imagina que a Bolsa de Valores como um todo, que reflete as empresas lá dos Estados Unidos, você imagina que a Bolsa normalmente vai bem, ela vai mal. O que normalmente as pessoas imaginam é que o aumento da taxa de juros e essa restrição de crédito para as empresas poderem crescer e desenvolver suas atividades de uma maneira mais rápida pode impactar demais as empresas e, consequentemente, a Bolsa. Isso faz sentido pensar dessa maneira. Mas, na verdade, o que acontece é o contrário. Olha só o que acontece. Eu vou colocar na tela agora, eu fui buscar essas informações, olha o que acontece nos períodos que o Fed aumenta a taxa de juros. De 71 a 74, então, tiveram esses aumentos da taxa de juros, Você pode ver as datas. Tem também quando começou o aumento, quanto que estava a taxa, quando terminou o aumento das taxas de juros, quanto que terminou essa taxa. E de todos esses períodos, somente um período, o S&P, que é a bolsa lá dos Estados Unidos, medida pelas 500 maiores empresas, somente em um período, que foi de 71 a 74, teve queda. Todos os outros períodos, desde 1970, a Bolsa de Valores teve um aumento substancial. E uma das coisas interessantes que aconteceu é o seguinte: não é que sempre subiu, A gente tem um viés aqui que é o seguinte: ou logo após a subida, ou durante essa subida também, você consegue ver grandes quedas. Então, de 73 a 74, a Bolsa caiu aproximadamente 50%. De 85 a 88, que a Bolsa subiu sim 52%, ela passou por dentro da crise de 87, que lá em outubro de 87 teve uma semana que a Bolsa caiu 34%. E de 2000 a 2002, que você teve ali também, de 99 a 2000, teve uma alta de 10%, de 2004 a 2006 uma alta de 17%, mas de 2000 e 2002 o mercado ele caiu praticamente metade, quase 50% de queda. Então é importante notar que não dá muito para saber, para fazer timing aqui. Aliás, no mercado como um todo, fazer timing é uma péssima estratégia, mas a gente pode ver que nos anos em que as taxas de juros nos Estados Unidos subiram, a Bolsa por lá teve um retorno bem decente. A média de retorno desse período foi de 23%. E você deve estar se perguntando, tá bom, Walter, e no Brasil, o que acontece normalmente quando o Federal Reserve sobe as taxas por lá? O resultado é mais ou menos parecido. Vou colocar na tela aqui de novo. Tem desses três períodos, eu peguei os períodos mais recentes, onde já tinha o plano real, mas você tem aqui que caiu de 99 a 2000, 10%, mas de 2004 a 2006 teve uma alta de quase 70%, e de 2015 a 2008 teve uma alta de 102%. Então, nos Estados Unidos, nesses três períodos, teve uma alta, e aqui no Brasil somente uma queda de 10% aproximadamente, mas uma forte alta nos demais anos. Tá bom, mas você deve estar se perguntando agora o que você deve fazer. Você já entendeu por que o país aumenta a taxa de juros, qual que é o papel do Banco Central em proteger o poder de compra, reduzindo ou mantendo uma inflação de um nível saudável. Ou seja, vocês já entenderam por que se aumenta a taxa de juros, por que os Estados Unidos especificamente está fazendo isso, qual que foi o resultado na Bolsa de Valores dos Estados Unidos nesses períodos, que foi um retorno bem decente, inclusive,
né, seguidos de momentos de muita turbulência, ou logo depois, ou durante esse período de aumento, né, mas durante esse período de aumento teve uma alta considerável, bem justa. No Brasil foi praticamente igual, ou seja, nesses anos de aumento de taxa lá nos Estados Unidos, a gente teve um retorno bem decente da Bolsa aqui também, mas você deve estar se perguntando o que você faz para se proteger, se é que você consegue fazer alguma coisa. Bom, primeiro de tudo, se você tiver uma bola de cristal e saber exatamente o motivo, o momento onde vai ter uma incerteza no mercado, sai do mercado e entra na baixa. Eu estou brincando, mas é justamente este conselho que a grande maioria dos investidores procura quando assiste um vídeo como esse. Quer saber o que fazer, no sentido de qual é o momento certo para sair e entrar quando as coisas estiverem bem, ou quais as classes de investimento para se investir, para se beneficiar dessa alta de juros ou para se proteger caso tenha uma queda relevante. É verdade, gente, é que não dá para saber quando isso vai acontecer e nem se vai acontecer. Eu destaquei alguns pontos aqui, alguns possíveis impactos no câmbio, na taxa de juros, na inflação, aqui no Brasil, mas isso pode simplesmente não acontecer, ou acontecer muito depois, ou acontecer numa magnitude muito menor do que a gente imagina. O mercado financeiro, a economia de uma maneira geral, não é uma ciência exata. E ao invés de você tentar saber quando isso vai acontecer, em que magnitude isso vai acontecer, e tentar aproveitar o melhor momento e fazer, e especular, e fazer o que a gente chama de market time, que não funciona, tem diversos vídeos aqui no canal cientificamente falando por que não funciona, a gente recomenda que você siga uma carteira, aquela carteira que o Ray Dalio falou, que é a All Weather. O que é isso? Não tente montar uma carteira para um único cenário econômico. Inflação nos Estados Unidos vão gerar esses impactos, então vou posicionar a minha carteira desta forma para se beneficiar disso e para me proteger daquilo. Tome muito cuidado, que isso pode nunca acontecer. O conceito de carteira All Weather é não montar uma carteira para um único cenário, mas montar uma carteira com diversas classes de ativos, se possível, mais descorrelacionadas entre si, ou seja, que o movimento delas não tenham a ver um com os outros, para que você consiga, conseguir diminuir a oscilação que você tem na sua carteira de investimentos, o que permite que você tenha mais conforto e fique investido no maior quantidade de tempo possível, que isso, de fato, é o que vai fazer a diferença para você no longo prazo, é permanecer investido nas classes de ativo, mesmo quando essas classes não vão bem. Então, o que você pode esperar com o aumento de taxa? Incerteza e oscilação. É bem possível que tenha oscilação dos ativos de uma magnitude maior daquela que você está acostumado. Então, é muito importante que você entenda que se a dimensão, principalmente de renda variável que você tem no seu portfólio, se ela está adequada para o seu perfil de risco. Porque é muito importante que você se sinta confortável, entenda o que você está fazendo, para que você tenha fôlego para permanecer investido durante muito tempo. Então, se tem alguma oscilação, e provavelmente terá, e você ficar desconfortável com isso, talvez seja a hora de você rever, junto ao seu banker, junto ao seu family office, se a exposição que você tem em renda variável está adequada. Mas antes de diminuir essa exposição em renda variável, por favor, entenda o seu mapa patrimonial, entenda o impacto do que uma possível redução no retorno pode significar lá na frente para você chegar nos seus objetivos. Tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, lembra de deixar o seu like aqui e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima.